Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Raízes do Comércio, um podcast que normalmente fala sobre as inovações do comércio, a vivência, a história. E hoje estamos aqui com o ex-presidente da CDL de Itabaiana, nosso grande amigo, poeta, escritor, comerciante, dono de shopping, Messias Peixoto. Seja bem-vindo, Messias. Muito obrigado, Elson e todos da Raízes do Comércio. Raízes do Comércio. Fico muito feliz de ser convidado e estamos aqui para dar esse testemunho, essa conversa bacana, essa conversa bem tranquila sobre a nossa vida empresarial. A felicidade é toda nossa trazer você aqui, você que é um grande empresário de Itabaiana, que a gente sabe da importância que Itabaiana tem para o comércio de Sergipe. Né? Messias, me responda uma coisa, como é que você começou na sua vida, na juventude? Você estudou aonde? Você nasceu aonde? Me conta aí um pouquinho pra gente. Eu nasci num povoado, são 5 quilômetros de Itabaiana para lá, povoado Cajueiro. É um berço de grandes empresários. Mas na época era tudo agricultores, né? Então, eu nasci lá no Cajueiro, povoado Cajueiro. Os nossos primeiros estudos foram lá no povoado Cajueiro, uma escola particular. Antigamente não tinha escola pública, Lá, não nos existia. povoados não tinha. Alguém se intitulava de professora e matriculava e recebia uma pataca. Certo. O salário antigamente chamava pataca. E aí estudamos lá, depois fomos para um colégio em Itabaiana, Dr. Ayrton Teles. Depois nós fizemos o curso de admissão, que antigamente para você ir para o ginásio, estudar Tinha admissão? tinha uma admissão parecida com o vestibular de hoje. Eu não sabia. E aí, graças a Deus, fui aprovado em terceiro lugar. Toda a vida eu fui meio modéstia à parte, mas fui meio interessado em resolver as coisas, em buscar, nunca esperei que caísse do céu, não. Então, graças a Deus. Nasci lá, me criei ajudando os meus pais no trabalho da roça. Seu pai era da roça? Agricultor, da roça, Ele também era poeta, também era artesão, mas essa era só a parte de diversão. Ele nunca fez isso com profissão. A profissão dele era agricultor, produzir hortaliça, produzir legumes, criar um gado, essas coisas assim. E aí, com 14 anos de idade, olha só, hoje não pode trabalhar. Não pode trabalhar, né? Com 14 anos de idade, eu construí meu primeiro negócio botamos uma barraca na feira, em Itabaiana, para vender legumes, que antigamente chamava mangaio, que era inhame, batata, macaxeira, batata inglesa, essas coisas. Então, seu pai produzia? Ele produzia, eu comprava e vendia na feira, revendia na feira, e também a outras pessoas, porque Sim, a produção era pouca, né? E aí eu precisava todo dia, e trabalhei 4 anos na feira. Quando foi uma certa vez, meu patrão, saudoso Miguel Peixoto, que era primo de meu pai, muito amigo, insistia. Eu já tinha 2 irmãos que trabalhavam com ele lá, e ele insistia: não, rapaz, vamos trabalhar comigo, porque eu era habilidoso. Sim. Naquela época, não vendia água tratada, era uma água que uma senhora vendia lá nos potes grandes, chamava de purrão, na feira. Certo. Eu vendia um caneco d'água. Sim. Aí eu comprava um caneco d'água, molhava a terra que os iames deixavam e a macaxeira e fazia tipo uma massa de cimento, limpava, passava, ficava os iames bonitos, porque hoje tem irrigação, mas naquela época não existia irrigação. Não existia. Então os legumes perdiam a coloração, né? Entendi. A batata recuperava. A batata, quando ela fica escura, você não recupera, não. Mas o inhame e a macaxeira ficavam com parecia uma menina maquiada, muito bonita. Então ele, rapaz, vamos trabalhar comigo. Eu assim, Miguel, os meus irmãos trabalham contigo e eu ganho numa feira o que eles não ganham no mês lá, então não dá. Mas aí começaram a dificuldade a aparecer, a entre safra. E aí eu findei cedendo, é Deus caminhando, né, Elson? Ele vai pegando você pela mão, não, rapaz, vamos por aqui, que aqui é o melhor caminho. E aí, uma certa vez, ele chegou lá e nós conversamos, aí eu, pronto, vamos fazer um negócio. E fomos trabalhar com ele, trabalhei lá até 79. Em 1979, eu, junto com mais 2 irmãos, fundamos uma empresa
Irmãos Peixoto, que antigamente era um armazém, não era supermercado nessa época. Nessa época, ninguém sabia o que era supermercado. Supermercado, quando apareceu, o povo chamava de Pega e Pague. Pega e pague. Era, porque era para pegar e pagar É. mesmo. E nós inovamos. Messias, aqui a primeira loja que teve Pega e Pague aqui de construção foi a gente, foi Mistão. Aí, mistão, Antes era só tudo no balcão. né? Você Aí chega, pede uma autosserviço, coisa. Autosserviço, só gesto. Eu boto lá no céu, tá lá. Foi dinâmico também, um exemplo grande, e vocês cada vez mais dando continuidade. Isso é bacana demais. Que as gerações futuras, geralmente, eles ficam assim, os descendentes não querem abraçar a causa, mas vocês estão tocando em frente. Então, você conhece mais ou menos como era autosserviço. o autosserviço. Então, nós inovamos. Começamos a fazer o autosserviço, pôr em prática e ainda mais vender a prazo, que ninguém vendia a prazo, era pega e pague mesmo. E nós passamos a vender a prazo e entregar em domicílio. Essa que foi a inovação. E até hoje a gente preserva, graças a Deus, essa cultura de supermercados, vender a prazo. Claro, hoje é no cartão. Hoje é cartão. Tudo mais elitizado, claro. Vão inovando, não é? A gente não pode trabalhar mais como era há 30 anos atrás. Então, passamos por todas aquelas mudanças, onde a gente fazia as contas tudo na mão, depois apareceu a máquina, que você somava, puxava no veinho, ela dava o total, e o povo brigava. Como é que essa máquina, que não tem juízo, que não tem cérebro, vai fazer a conta certa? Isso era uma teoria, vamos dizer assim, desconfiança do público naquela época. E o que é que nós fazíamos? Somava, a princípio, para tirar a dúvida deles, somava e mostrava, olha, está vendo que os resultados são iguais, é porque a tecnologia, como hoje, está inovações, aqueles portais eletrônicos que você passa com o seu carrinho Passa cheio no carrinho de e produto, já soma tudo. já soma tudo. Então, essas fases todas nós vivemos e estamos aí, graças a Deus, tocando em frente. Mas você começou como funcionário. Isso, no supermercado começamos como funcionário. E como é que você deixou de ser funcionário e passou a ser... Foi em 1979, mais de perto, em agosto de 1979, eu e meus dois irmãos saímos da empresa que trabalhávamos, cada um já tinha uma casinha, Certo. vendemos essa casinha, não, ainda éramos solteiros, em 79. Vendemos essas casinhas, cada um vendeu a sua, e com esse recurso pouco, alugamos um espaço e começamos a trabalhar com um pequeno comércio, denominado Irmãos Peixoto. E aí, trabalhando muito, acordando cedo, fechando tarde, trabalhávamos como um herói mesmo, como loucos. E graças a Deus, conseguimos melhorar. Quando foi depois de 80 e 81, todo mundo foi casando, a família vai crescendo. Eu sou irmão de Daniel é meu irmão, Veríssimo é irmão meu, irmão do Daniel. Mas quando entra a família, vamos dizer, minha esposa não é nada da esposa dele, a esposa do outro não é nada da esposa minha. E aí começa os problemas. um problema a aparecer. Aí foi que nós decidimos. Para a gente não se desentender, cada um segue carreira solo, mas graças a Deus, todos amigos, nós somos muito unidos. Que bom. E que não é fácil lidar com o comércio do mesmo segmento para você manter as amizades. São muito difíceis, mas a gente preserva primeiro isso, põe como primícia a irmandade. A irmandade. Depois as outras coisas a gente vai por acréscimo. Que bonito. Parabéns, tem que ser assim mesmo. A gente sempre no comércio Quando foi em 79 nós saímos do nosso comércio, em 1990 supermercado. Quando foi em 1990 nós separamos e cada um seguiu sua carreira solo. Que bom que teve um entendimento. E aí depois, eu não sei, tem tanta coisa que esse homem tem que assim, a gente fica até meio perdido. Não, fique à vontade. Depois a gente foi... A ideia do shopping. Então, aí a ideia do shopping... Você já tinha quantas lojas lá? Eu só tinha uma só. Uma só. Supermercado, mas eu investia em outras coisas. Prédios aqui em Aracaju, lá em Itabaiana, uma fazenda. Aliás, tinha 3 fazendas. Aí viajava muito. Agora eu parei de viajar depois da pandemia e depois do shopping mesmo, que ele toma muito tempo, o né? Shopping...
aprisiona um pouco, mas eu... É um segmento novo para você e Isso, até exigia muito. entender todos os processos. Pronto, demandou bastante tempo para E de onde melhorar. surgiu essa ideia de montar um shopping? Eu viajava muito, Hum. todo o país e outros países também, fora do Brasil, e sempre via a cidade pequena com um shopping. O comércio efervescendo, tudo aqui já cabe. Aí a cidade começou a se expandir imobiliariamente, com as zonas de expansão muito bem projetada. A cidade crescia com projeto bem estruturado, planejamento e tudo. Aí, bacana, já cabe um shopping. Na época que nós construímos o shopping, já tinha 2 condomínios e 3 loteamentos muito modernos. Digo, aqui já cabia um shopping. Aí fizemos a pesquisa de mercado com uma das melhores empresas, que é hoje a GEL, que antigamente era muito conhecida na região do sul do país. Contratamos ela e ela deu um tranquilo. O mercado de Itabaiana suporta, porque Itabaiana é uma cidade grande. Além de ser uma cidade grande e abrangente, tem mais de 17 cidades que se abastecem direto em Itabaiana. Exatamente. Com Campo do Brito, 6 quilômetros. Hoje nem dá mais 6, porque a cidade cresce para cá. Ribeirópolis, Malhador, Macambira, Areia Branca, Moita Bonita, Frei Paulo, Pinhão, todas essas cidades E um ali. monte de povoado, né? Areia Branca, São Domingo, e um monte de povoado. Muito bom. E a economia muito forte. Porque lá tem muita gente que trabalha nas feiras, faz 5, 6 feiras na semana. Sim. Trabalha em Itabaiana, trabalha em Careira, trabalha em Ribeirópolis, trabalha não sei onde, trabalha em Aracaju. Aqui Aracaju. e vendem muito bem e ganham muito bem. Só que essa renda às vezes não aparece por causa da informalidade, naturalmente, né? Mas há pessoas que Que plantam... o governo tá de olho agora, né? Querendo pegar o pix da galera. As pessoas que plantam, imagina, você tem uma roça de alface, coentro, couve, cebolinha, batata doce, macaxeira, isso tudo dá uma renda boa, muito significativa. Você ganha livre mais de R$ 1.000, R$ 1.500 por semana. Sim. Livre, depois você tira as despesas, tudo. Então, é uma renda boa e que dá maturação de qualquer empreendimento de esporte. Depois eu tinha muita vontade de trazer algo inovador para Itabaiana e a região toda. Nós tínhamos 32 anos que não tinha cinema, mas lá já teve 2 cinemas, mundo. E por conta dessas diferenças da tecnologia que avançou, o cinema passou por uma fase muito difícil, todos. Agora sim, agora vem com outra versão de cinema, né? Universalizado. E aí a gente trouxe um shopping com 4 salas de cinema, com a praça de alimentação bacana. Fizemos um projeto arrojado. Depois que nós começamos a construção, primeiro, é um processo, Elson, muito demorado, porque tem que ser bem pensado, planejado, pesquisado. As aprovações. As aprovações demoram 1 ano e meio, no mínimo. Nesse interim, nós prontamos tudo, e quando começamos a edificação, a construção, em julho de 2014, em 2015 surgiu aquele escândalo da Petrobras e tal, aí a economia afunilou. E depois disso, não foi brincadeira, foi só... Quando começou a melhorar a economia, nós já inauguramos em 2017, 8 de junho de 2017, mais precisamente. Quando nós inauguramos, com 1 ano e meio, a pandemia. 2020, em janeiro de 2020, fevereiro de 2020, a pandemia. Aí chega uma ordem na sexta-feira, 5 da tarde, para fechar no outro dia no sábado. Tudo, fecha tudo. Aí só Deus e nós sabemos como foi. Depois, já no final, lá para o mês de agosto, setembro, voltaram a autorizar a abertura, mas que shopping à noite, né? Interior, o povo trabalha, né? Sim. Aí tinha que fechar 5 da tarde, abrir 11 da manhã, fechar 5 da tarde. E aí foi se adaptando. Quando chegou no final do ano, que já estava quase estabilizado, se abrindo até 9 da noite e Passou tal. a eleição, fecha tudo de novo. Fecha tudo de novo no outro ano. 2021, fechamos tudo novamente, e aquele alvoroço. Quem tinha roupa já estava tudo embolorada, quem tinha sapato já estava sujo, lá na vitrine, parado 6, 7 meses. Imagina quem trabalhava com a parte de frios, perecíveis, chocolates, enfim, uma luta. Mas, graças a Deus, tudo foi superado com a força de
todos nós Muito juntos. trabalho. Muito trabalho, muita proteção divina, muita força de vontade, muita somação de lojista, de funcionário, da gente, todo mundo imbuído, encontrar e entregar o melhor resultado, e graças a Deus conseguimos. E aí estamos lá hoje, graças a Deus, funcionando. Então, a nossa vida empresarial é uma vida assim, dura. Ninguém imagine que o comércio é você dormir em berço esplêndido, ir para uma rede na beira do rio, não. Você tem que ralar muito. Várias vezes eu me acordei 3 da manhã para ir para a feira, fazer os pedidos. Antigamente tinha muito barraco de feira, fazia os pedidos, voltava para a loja 5 da manhã, baixava a porta, separava aquelas mercadorias, entregava tudo naqueles carrinhos de mão, eu mesmo, mas meus irmãos. Aí quando você consegue alguma coisa, o cara fala, olha, isso é assim, mas não é fácil não, é porque a vida não existe nada fácil que caia do céu. Quando você vê alguém com facilidade, fuja dele, porque ele vai ou correr da polícia ou contratar advogado. Não existe facilidade. Nada é assim tão fácil para a gente viver em berço esplêndido. Tudo você tem que estar irrigando, limpando. Para você ter uma fruteira que dê fruto, que frutifique, tem que estar adubando, limpando. E é assim que a gente faz no comércio, dia à noite. Todos os dias você acorda, pede forças a Deus, proteção, se prepara e vai para a luta. Itabaiana é conhecida pela força do comércio, como você tem falado aí. O que você atribui, né? Não, fora o trabalho, que a gente sabe que o pessoal de lá é trabalhador, trabalha, acorda cedo, né? Está envolvido muito no comércio diretamente. Mas o que você atribui essa força de Itabaiana ao comércio? As origens eu já pesquisei assim, por amigos e também pela história, que os holandeses andaram por lá e tinha muitos, vamos dizer assim, genética de pessoas que eram judeus, não sei o que lá mais, e que isso, segundo eles, essa veia genética de alguém ficou implantado. Além disso, teve várias histórias de sucesso em Itabaiana. A família Paz Mendonça Paz Mendonça, toda né? foi um dos que puxaram. Depois veio o pessoal de Para quem não sabe, Paz Mendonça, né, dono do Bom Preço, né? dono do Bom Preço, isso, que é dono hoje dos Do shoppings, shopping, JCPM, JCPM, rádio, empresas, tudo. inúmeras pessoas, muito bons. Eles, Serra do Machado, Serra do Machado, mas na época pertencia a Itabaiana. Itabaiana. Depois veio os Barbosa, veio o pessoal do Tony de Chagas, enfim, Arrojado, vários outros empresários que é do ramo de comércio que fizeram. Então, aquilo, acredito, começou a estimular outras pessoas. Numa cidade que tem muitos jogadores de futebol famosos, a nova geração quer jogar futebol. Você chega em Fortaleza, no Ceará principalmente, tem muitos humoristas, porque muitos humoristas de lá se deram muito bem, e aí as pessoas eu vou ser humorista também. Eu acredito que isso tenha, Elson, alguma um forte incentivo. O exemplo, né? Isso Se mesmo. você consegue ter uma pessoa de sucesso na sua região, você tem aquele como uma meta, um objetivo. Exato. O pessoal quer seguir aquilo porque aquilo está dando bom. Eu acho que isso é uma das características para o comércio de Itabaiana ter esse diferencial. Geralmente você não chega no comércio de Itabaiana para não encontrar o dono ou a dona. Eles Sim. estão ali. E só uma gestão dessa já vale muito dinheiro, né? Ele está vendo tudo, está observando, está, como diz o ditado antigo, negociando e fazendo amigo, como dizia Raimundo Juliano. Raimundo Juliano. E o olho do dono é quem engorda o gado, né? O olho do dono é quem engorda o gado. Isso tudo ajuda. Eu vejo lá muitas pessoas abastadas financeiramente, mas cuidando do negócio deles. 7 horas já está lá e só sai 7, 8 quando está fechando a noite. Eu vou dar um testemunho aqui. A gente vê muita gente trabalhando numa motinha, numa bis, de Havaiana, bermuda, e não sabe o tamanho da conta bancária que tem, né? Tem isso, povo. Hoje em dia já não tem mais, porque as contas bancárias têm que ser tudo declarada. Messias, como é que Itabaiana é sempre muito forte no comércio, a gente já foi dito isso aqui várias vezes, principalmente na parte de alimentação, né? Que é onde é item de primeira ordem nessa cidade, então a gente sabe que gira muito.
Isso. Isso despertou grandes empresas a irem para lá. O itabaianense, ele está migrando para esses atacadões, né, comprando, ou eles ainda compram? Porque a gente sabe que Itabaiana, o dinheiro circula ali, né? Um compra na mão do Exatamente. outro, compra no outro, aí vai comprar no outro. Não, mas eu divido não, mas eu dou um desconto. Como é que a Itabaiana tá assimilando essa entrada de novos concorrentes, grandes empresas na região? Então, Ellison, com a A globalização, globalização. não tem como se evitar isso, É. porque naturalmente o mundo hoje não é. Quem é concorrente seu hoje? Não é mais a casa de frente com você, a loja de frente com você, a loja da esquina, não. São a internet, as plataformas de venda que estão abertas em todos os canais, Marketplace. marketplace, né, que hoje é uma tendência mundial, não é só aqui, principalmente ganhou forças depois do período pandêmico, da pandemia, ganhou uma força enorme, isso aí foi verdade. E eles aproveitaram esse cavalo selado e aproveitaram e montaram. Depois veio também essas grandes redes. Eles abrem para o mercado, abrem capital para o mercado, injetam muito dinheiro Dinheiro. e aí tem que expandir, porque eles têm também como entregar o resultado, né? Eles, E aí eles eles precisam expandir, né? precisam Porque expandir. Às injetam vezes, dinheiro e aí que é o resultado. Se não expandir, não tem. se eles não expandir, não vai ter O resultado o aporte daqueles que os que. investidores querem. Exatamente. O que é que acontece? Nós, pensando que em tudo, na concorrência virtual, claro, na internet, não tem como, e nossos concorrentes, nós temos um trabalho sólido, um trabalho de aproximação. A gente visita as pessoas que são clientes nossos que estão doentes. Isso também tem um custo, né? Porque você é solidário, um pede um colchão, outro Sim. pede uma cadeira de roda. Sempre vai ter essas coisas, mas você está crescendo com a ajuda daquele pessoal e você vai repondo algumas necessidades que pode. Nós já fizemos, não é para a minha família, graças a Deus, nós temos vários irmãos que atuam no comércio de Itabaiana e nós fazemos uma parte social muito boa. Que Muito bom. boa. Não é para querer engrandecer, que Deus até recomenda nas Escrituras que ninguém dê com a mão esquerda para a mão direita ver. Mas está falando uma realidade aqui, onde a gente atua. Lá nós temos várias entidades que cuidam de idosos, que cuidam de crianças, que cuidam de pessoas vulneráveis, crianças em situação de risco. Nós temos lá hoje mais de 15 entidades de classe, como lá Cidade de Deus, Casa Santa dos Pobres, a PAI, Criando e Formando Cidadão, o Lar Menino Jesus, enfim, são várias casas de apoio e várias entidades que cuidam das pessoas. E a gente participa de tudo aquilo. Depois nós lançamos o Troco Solidário, que é uma ajuda da pessoa, dos clientes. Você vai comprar e o supermercado deu R$19,90. Olha, Elcio, nós temos essas entidades todas aqui que somos parceiros nossos. Você quer doar? Pronto, dê 10 centavos, de 10 em 10, de 20 em 20. Às vezes outras pessoas, não, pode botar R$5, que eu faço questão de doar. Que, aliás, já era para eu ter doado, mas eu não tinha esse canal, pronto. E hoje, graças a Deus, a gente tem, via esse canal, uma ajuda significativa para essa comunidade. Troco solidário. Troco solidário, esse é o termo. Isso é bacana porque você consegue ajudar entidades e você vira uma ponte, né? Você Isso. facilita. O cliente tá ali, já tá comprando, sobrou 50 centavos. Isso, às vezes é como eu falei há pouco, eles nem sabiam como era que fazia. Peraí, então peraí, eu vou dar R$10, vou dar R$5, pronto. Ao invés de só aquela parcela de R$19,90 para 20, ou de R$127,90, ficou 10 centavos, não. De os 30, completo 130. Assim, essas coisas todas têm tido, assim, um reconhecimento da comunidade, não só de Itabaiana, mas várias outras cidades que se beneficiam também. Além disso, o nosso trabalho de fidelização com o cliente, a gente resolve tudo rápido, porque é a gente que está na frente, né, da gestão. Eu e minhas filhas, eu tenho 4 filhos. 3 filhas trabalham comigo. Um é novo, ele está fazendo
universidade, está cursando faculdade agora de psicologia. Vai se formar esse ano, que foi Deus, final do ano de 2025 ele se forma. Mas as outras 3 todas trabalham conosco. E tem essa coisa diferente que essa metodologia de trabalho, essas grandes redes, elas não têm. É. Não tem, ele não tem como alcançar isso. São mais frios, né? São mais frios. Eles também têm uma metodologia de trabalho totalmente diferente, porque se você chegar e for fidelizado a água mineral X, ou a macarrão X, ou a extrato de tomate X, eu vou comprar para lhe fornecer. Eles não, eles negociam um lote, coloca lá e pronto. E pronto. Você não tem que estar escolhendo, eu quero o meu refrigerante, eu quero o meu suco, eu quero... ele tem aquele para vender. Nós notamos isso em Aracaju, acho que em Aracaju não, em Sergipe, a partir do momento que o G Barbosa foi vendido. Que eles começaram a mudar todo o mix que você vinha acostumado a comprar durante anos. E eles mudaram porque para eles era mais financeiramente, economicamente falando, né? Mas aí você esquece o lado do cliente. Tem que consultar o cliente primeiro, que é quem paga as nossas contas. Quem paga nossas contas é o cliente. Eu sempre converso lá com o pessoal do RH e peço sempre a eles, quando se for conversar com a equipe, sempre a gente tem treinamento motivacional, aquelas coisas todas, porque tem que ter, a equipe é grande hoje. Não dê carão em ninguém. Recomende para eles entenderem que depois de Deus, primeiro Deus, depois de Deus é o cliente. O cliente é quem paga a nossa conta. Então ele sempre vai ter que ter razão. Claro que tem uns que são assim, mas é um percentual tão pouco que dá para a gente suportar. Nós temos o nosso torque, que é o saldo de forças internas. Eu estou caindo agora cansado depois de um dia de trabalho para casa, mas se um cachorro avançar sobre mim, eu ainda tenho força para correr. Então, é um cliente ou 2 que chegam assim, querendo tirar a sua paciência, mas você já atendeu 100 ou 200 que não lhe deu dor de cabeça, tem estoque dentro de casa, dentro do seu coração, dentro da sua mente, para repor essas, ou seja, usar esse torque, essa força interna para... E graças a Deus a gente tem conseguido atravessar. Não é fácil, você sabe que nada é fácil. Quem disse que tudo que vale a pena é fácil? Tudo que vale a pena é muito difícil. Tudo que você imaginar que vale a pena na vida é muito difícil. Viver a 2. Eu sou casado há 45 anos com a mesma mulher. E namoramos 4 anos, já vamos para 49 anos juntos. Daqui um dia vamos fazer 50 anos. Boda de ouro. E então, é fácil não, mas há uma flexibilização da parte da Dona Gisélia, há uma parte de flexibilização de Messias, e a gente vai integrando. E aí sim, não é fácil criar filhos, sobretudo hoje, mas é muito gostoso. Você tem um abraço de um filho, um cheiro de um neto, então tudo vale a pena. Tudo que vale a pena é muito difícil, mas vale a pena. Então, ser empresário vale a pena. Tem esses obstáculos, são muitos, não são fáceis. Eu já enfrentei, agora se você me permite, a tsunami. Era um terrorismo em 86, porque há uma inflação na época e eles atribuíam aos supermercadistas. Era o vilão de tudo, era supermercado. Prendia o supermercado não sei aonde, prendia o fulano que era supermercado não sei onde. E aquilo criava um terror, mas na realidade foi exposto para todo mundo que a culpa não era do supermercadista. Exatamente. Se o produto custa R$16 e passou para 20, você não vai continuar vendendo de 16, comprando de 20. Não tem essa matemática não fecha, essa conta não bate, essa conta não fecha. E aí a pessoa tinha... aquela teoria de você botar a culpa no outro, né? No outro, pronto. Né? Para poder dizer que você é o bom, você bota a culpa no outro. Pousar na galera de bom, né? Exatamente. Pois é. Interessante. Realmente, né? Itabaiana ele consegue superar por conta de iniciativas como essa, né? De poder atender o cliente, uma coisa mais pessoal, de contribuir à sociedade, tudo que ela merece e às vezes até mais, né? Até mais. Parabéns pela iniciativa e eu gostei muito desse troco solidário. Acho que é uma coisa que tem que ser estudada aqui para os comerciantes locais aqui, acho bem interessante. Eu tive agora recentemente na NRF, né? Na maior feira de varejo do mundo, em Nova York, e a gente observou nas palestras, Messias, que está começando a existir uma tendência do comércio voltar a ser mais pessoal, das pessoas estarem se cansando da coisa muito automatizada, de você comprar aquilo e devolver, e da experiência da compra, que com a venda, né, nos marketplaces, se perde a referência, né, da pessoalidade, você poder conversar, tirar uma dúvida,
né? Uma brincadeira sadia, né? Um sorriso, porque a gente está notando que essa geração nova está vindo com muita dificuldade, a geração Z, né? Isso mesmo. E como é que você consegue tratar isso lá no seu negócio? A geração Z é uma geração que é, não gosta de cumprir ordem, não gosta de cumprir horário, é, acha que sabe de tudo e tudo. Como é que funciona lá? Então, a dificuldade, ela é Geral. geral. Não tem. Hoje, por menos, você chega numa comunidade do interior, está todo mundo No celular. conectado. É uma característica dessa geração nova de fechamento. Não consegue se relacionar com as Não pessoas. consegue conversar. Eu estou aqui frente a Elson, aí eu quero falar com Elson, manda uma mensagem. Exatamente. E você responde o outro que estiver lá também por mensagem. Então, essa eu acredito que é uma necessidade urgente o afeto, a presença física, porque é diferenciado, né? Você está tratando de negócio com a gente, como eu gosto muito desse slogan, novamente, de saudoso Raimundo Juliano, fazendo negócio, aliás, comercializando e fazendo amigos, porque a gente realmente... Negociando e fazendo amigos, né? Negociando e fazendo amigos, porque, na realidade, é assim mesmo, a gente senta no balcão ou por telefone e vai conversando, e isso realmente desapareceu no mercado. Vai uma necessidade urgente que o ser humano tem de contatos. O ser humano precisa ter contatos. Aí eu compro um produto, não veio da forma que a gente imaginou, que pediu. A descrição do produto veio de uma forma e o produto veio de outra. Aí como é que você faz? Vai atrás do memorial descritivo do produto, não é aquilo que está no pedido, mas você não conversa com ninguém. As pessoas mecânicas... Por mais que tenha um problema, você não consegue encontrar alguém para poder conversar. Para conversar. Você tem uma máquina que você fala e ela responde. Ela responde. Só isso. Então, eu acho que aos poucos há uma necessidade, claro, muito grande, mas gradativamente vão novamente voltar a se, pelo menos, atender. Às vezes o pessoal fala muito assim, ó, agora, a partir de agora, isso foi mais ou menos em 1975, apareceu o Peg Pag, que era o supermercado, não, começa agora, vai acabar. Aí continua o cara vendendo batata na feira. Praia, na feira, continua o cara vendendo o arroz doce dele no copinho, continua o cara vendendo açúcar, feijão, arroz na feira e nos botecos, nas bodegas de mercearias e pequenos comércios nas periferias, porque é uma coisa que, como a natureza ela se encarrega de ter um pé de árvore grandioso e aqueles pés de árvore robustos pequenos embaixo, sobrevivendo do mesmo jeito. Exatamente. Pega um pouco a umidade do solo e o sol causticante, a própria sombra, a protege daquele sol causticante. Então, nunca vai acabar. Essa é uma máxima que eu acredito que vai voltar para que a gente tenha esse relacionamento. Nos Estados Unidos também sofre com isso. Com certeza. Eu acredito que mais ainda. Sofre e as grandes redes estão contratando pessoas da terceira idade para tentar trazer de volta a comunicação. Que é tão importante, é você ir para um lugar e você poder ir comprar um celular, um computador, e você conversar com o vendedor, tirar uma dúvida, e o vendedor vai contar a história da vida dele, você vai contar a história da sua vida, porque não é só a compra, né? Aproxima pessoas. E isso é muito importante, as pessoas precisam disso, precisam entender que isso é conhecimento, é base de conhecimento. Certinho. Realmente está mudando. Messias, a gente vai fazer aqui a chamada pós-NRF para você que quer saber sobre o futuro do varejo, que eu vi lá em Nova York, muita coisa interessante. CEO da Disney, no Walmart, brasileiros também, dono da Riachuelo, muita gente grande lá falando sobre varejo. As tendências a fazer aqui na CDL de Aracaju, estou convidando já você para vir ver um palestrante que palestrou lá nos Estados Unidos, vai vir para cá, para a gente pegar e oferecer isso para todo esse comércio de Aracaju, as novas tendências do varejo para 2025, 26 e 27. Eu fico muito agradecido por esse convite e, com certeza,
Vou participar, se Deus permitir, claro, que a Vai. gente sabe que mas é muito engrandecedor para todo o comércio. Precisa realmente. Parabéns, rapaz, pelas suas atitudes, pela sua forma de gerir o CDL, essa entidade magnífica que sempre foi e será a casa do lojista. Exato. Messias, não acabou ainda não, calma. Fica- Só tá falando aqui da Fica à Polinésia vontade. para informar nossos Certo. telespectadores aqui, que eu não sei qual é o nome que dá, Fábio. Quem assiste no YouTube é o quê? É os Seguidores. Seguidores, né? Seguidores, internautas. Internautas, telespectadores. Me diga uma coisa. Você já falou aqui, deu um spoilerzinho, dizendo que seu pai também gostava de contar uma piada. É. Né? E aí você, como você mesmo disse, né? Tinha um exemplo, né? Como foi que surgiu isso aí? Mas me conte aí mais detalhes aí sobre escrever Então. livro, né? Uma pessoa que é do comércio, que não tem muito tempo, mas ainda consegue um tempozinho para poder escrever um livro. Eu sou o autor do livro Piadas, a Arte de Divertir Sorrindo. Ele foi editado e lançado em 2008, quando eu completei 50 anos. 2008 eu completei 50 anos e o que é que eu vou dar de presente a quem vier para o meu aniversário? E aí eu imaginei, como eu tenho várias anotações, que antigamente eles, para fazer um livro, era um trabalho, era tudo na caneta Na mesmo, caneta. página por página, para depois você trazer para a gráfica, reeditar, corrigir as Hoje o correções. computador fica no celular, né? Hoje o celular você vai anotando ali. Muito prático. E aí pronto, vou fazer o livro. Hoje nós temos 3 livros, um publicado e 2 semi-prontos, que chamam de boneca, né? Sim. Quem escritor é que conhece essa denominação, essa nomenclatura. Boneca, está pronta. Por que nós não lançamos ainda? Porque eu tive várias dificuldades na vida, né? Recentemente. Eu tive 3 situações de saúde. Falando na Covid, também fui acometido pela Covid, né? Em 2021, foi um problema sério. Graças a Deus, Passou por Jesus tudo. me livrou de tudo isso. Como foi com essa veia poética ou a veia de humor? É que, na realidade, meus avós, os pais de meu pai, eram assim. Ele trabalhava na malhada, na roça, Sim. capinando, limpando a mandioca, o feijão, o milho, a batata doce e tal. E ele imaginava, por exemplo, morreu um cavalo de fulano de tal. Antigamente, hoje tem mototáxi, tem não sei o que pega frete, mas antigamente o povo tinha um cavalinho que botava 2 cangalhas, aliás, uma cangalha com 2 aparelhos chamados caçoar, não sei como é que Sim. chamava, caçoar. E ganhava o fretezinho, porque aonde ele produzia para os pontos estratégicos, onde passava caminhão, não se passava carro, porque os terrenos eram muito umedecidos, irregular, não tinha aqueles aterros que existem hoje, as patrol não existiam naquela época, era uma coisa bem primitiva, bem atrasado, por assim dizer, em termos de tecnologia. Então, as pessoas tinham aquele cavalinho de pegar aqueles fretes por uma merreca. Sim. Pegava lá na roça da pessoa e levava para os pontos estratégicos onde ficava. E aí chamava de freteiro, que hoje ainda tem a mototáxi, não sei lá que é mais, motoboy. Quando morria um cavalo desse, de uma pessoa assim, pobre, paupérrimo, que vivia só daquilo, o que é que ele fazia? Um pasquinho, um cordel. Sim. Aí ele inventava lá uma história em cima daquilo, um fato real, mas é claro que ele criava, né? Certo. Um cenário todo diferenciado, contava a emoção que o cara está passando, a dificuldade, que tudo que ele tinha se acabou. E a gente achava isso muito interessante, muito engraçado. Por exemplo, tem um rapaz lá que, na casa dele, não tinha... Olha, eu não sei como as pessoas viviam antigamente. Jesus que protegia. Não tinha água encanada, não tinha água nas casas. Para usar a água tinha que ir lá numa fonte longe. Os recipientes não tinha plástico naquela época, era tudo de barro. De barro. Era um sofrimento. E aí, as pessoas usavam, por exemplo, aquele lugar onde lavava os pratos, onde a mulher fazia os serviços de casa, sempre caía uma aguinha. E ele plantou 2 pezinhos de cana, e deu
produziu no quintal da casa. Aquela aguinha sempre com o resto de comida, aí foi ali, aí foi crescendo. Fermentava e sei que produziu 2 pés de cana bacana. Aí meu avô, fulano de tal, fez um engenho, porque para consumir as canas que produziu, já contratou 2 carros de boi de fulano de tal para carregar suas canas, para carrear. Carrear era transportar, né? Então, assim, isso a gente nasceu e se criou vendo e ouvindo isso. Meu pai da mesma forma. E aí, claro que a gente gosta. Depois desde 90, que eu frequento o Rotary, mas em 92 eu fui empossado como rotariano. E a revista do Rotary sempre traz, agora 1 ou 2, mas antigamente era uma página completa só de piadas. Relax, que ele chama, relax aí. E eu fui aprimorando mais ainda a vontade de exteriorizar, porque é muito bom nós estarmos aqui hoje. E o saída, aliás, Madre Teresa de Calcutá recomendou que nunca você saia da presença de ninguém para não deixar melhor e mais feliz do que ele estava. Então, essa é a filosofia ideal. E meu Deus, como é bom que eu saia da sua presença e eu, com as minhas palavras ou o meu modo de me expressar, lhe deixe melhor e mais feliz. Exatamente. Além da recomendação de Madre Teresa, isso eu vi acontecer na minha casa direto. Nós não éramos ricos, nem somos ricos, é Deus, mas assim, tínhamos naquela região do povoado de Cajueiro, eram as pessoas mais abastadas, ou seja, tinha muita gente. E lá em casa era rodeado de pessoas que iam em busca de ajuda, e minha mãe sempre acolhedora, que tenho certeza que está no céu, porque ela fez muita coisa boa, acolhia aquele povo, e meu pai divertia eles. Ensinava como é que faz quebra-cabeça, como é que desmonta aquele negócio, como é que monta. Criou-se assim um entrosamento que o povo gostava demais. Ele fazia também muitos brinquedos de madeira com corda, coisas bem rústicas, mas que as pessoas gostavam, era um parque de diversão. E aí a gente criou esse ambiente na mente e eu vou escrever um livro de piadas, se der tudo. Outra coisa, essas piadas são mesmo eu não publiquei porque eram meio apimentadas. Aí não vamos. Piadas de freira. Por exemplo, nós temos vários humoristas no mundo, aqui no Nordeste, mas Barnabé, o saudoso Barnabé, ele tem vários documentários dele, inclusive no YouTube. Se você botar em Barnabé, vai aparecer inúmeros vídeos. Nenhum tem palavras pejorativas e nenhuma. Qualquer piada de Barnabé você pode assistir com sua família, com ele seu neto. Ele consegue fazer humor sem agredir ninguém. Sem agredir e também sem pornografia. E a maioria hoje, aqui para nós é um show de piadas e de vez em quando você fica, porra, não é possível que um negócio desse seja dito em público, né? Então nós somos daquela época ainda que preserva muito o respeito, exatamente, bons costumes. E esse que nós divulgamos, ou que nós publicamos em 2008, Piadas, a Arte de Divertir Sorrindo, é verdade mesmo, é para você se divertir sorrindo, contando só piadas de humor bacana que você pode contar em qualquer reunião de freiras, como dizer assim. Pode abrir e ler que vai... Tranquilo, não vai ter surpresa desagradável de você ficar constrangendo A ou B. Bacana. Então, essa veia poética, então, veio de meus pais, de meus avós, meus tios todos, que eram todos assim, tinha essa veia de alegria. Também as pessoas não tinham em que se divertir e criavam a diversão, ele mesmo. Sim, né? Não existia tecnologia. Não existia tecnologia. Era só rádio na época. Pra gente, quando eu estava vendo, para mim pesquisar as coisas antigamente, era um dicionário enorme que você tinha que abrir. Enciclopédia. Enciclopédia. Imagina... hoje você quer era caríssima, né? Então poucas pessoas tinham acesso a algumas informações. Pronto. E hoje qualquer pessoa tem informação. Eu tinha sorte porque tinha uns primos, que inclusive moram muito aqui hoje em Itabana, que morava na cidade, ou que moram em Aracaju. Na época eu morava em Itabana, então nós, como íamos estudar na cidade, passávamos lá e pegavam os atlas dele, que era o mapa do Brasil, o dicionário e tantos outros, que é a enciclopédia, para pesquisar as coisas. Hoje você chega aqui no Google, que você quiser ver. Aliás, o Google já está caindo de moda, que agora está a IA, que é a inteligência artificial. Trazendo, ali ensina até como você fazia um computador, né? Exatamente. Aí, essas coisas todas,
faz com que a gente sinta saudade daquela época, dessa coisa que você acabou de falar, daquilo que você viu lá nos Estados Unidos, que eu admiro muito, porque é um país muito bom, já fui várias vezes lá e não me canso de ir, porque é um lugar onde você vê acontecendo as primeiras coisas. Sim. Claro que às vezes exagera, mas é normal também, porque não pode ser da forma que a gente queira que seja. Então, essa coisa de contatos, afeição, aproximação, cheiro de povo, tem que ter. Tem que ter. Tem que ter, na minha concepção, voltar a A gente ter. tem que usar a tecnologia no que ela for melhor, mas não pode perder a essência da pessoa, né, da gente. Isso mesmo, o afeto o humano. afeto, a tem que- convivência, a conversa. É verdade. Porque isso ensina mais Com do que o IA. certeza, com certeza, com Do que o IA. certeza. Acho que ajuda bastante. Antigamente era assim, né? Antigamente, como era que o boleto chegava antigamente, né? O boleto. Como o gerente ligava, né? O gerente ligava: alô, Elcio, pois não. Elcio, seu boleto venceu, sua duplicata, chamava duplicata. Duplicata, né? Sua Tá vencendo. Sua duplicata venceu, rapaz. Ele disse: oh, que bom, eu pensei que ela não ia nem empatar. E venceu. Então, se venceu, tá de boa tamanho. É nessa base. Conta um trechinho do seu livro aí, vai um pedacinho pra gente. Nós temos algumas piadas muito boas que ela nos arremete assim a fazer reflexão de vida, né? Então, uma certa vez, o menino chamou o pai e disse: papai, eu tenho um negócio aqui para lhe dizer. Ele disse: ô pai, não, mas eu só digo se você me der 5 contos. Quanto é um dinheiro que... Eu só digo se você me der 5 contos. Ele disse: e o que é? Aí o pai criou: é sobre mamãe. Ele disse: rapaz, digo, não, só dou se você me der 5 contos. Aí o pai: bom, não dá 5 contos, mas eu vou ver o que é, de repente é algo que me interessa muito. Pegou aqui. E o que era? Aí o menino pegou o dinheiro e foi embora. E o que é? Não, é que mamãe saiu, foi ali no mercadinho, mas vem já. Quer dizer, ele roubou de uma maneira clássica, o velho, usando a emoção. A emoção. Tem várias outras piadas dessa forma, de outras piadas aqui. São coisas bem natural, espontânea. Tem algumas mais apelidadas, tem umas apimentadas, tem outras menos. Mas as apimentadas eu tirei todas. Por exemplo, uma emoção. Uma jovem senhora chegou no pronto-socorro: doutor, como é que está meu marido? Que teve um acidente trágico, claro, e várias pessoas morreram, outras ficaram mutiladas, outras sofrendo. Doutor, como é que está meu marido? Eles: calma. Olha, da cintura para cima não tem um arranhão. Ela: graças a Deus. Aí, sim, doutor, e da cintura para baixo? Não, ainda vem na outra ambulância. Ou seja, já desgraçado, foi. Já mas foi. São piadas dessa forma. O nosso livro é todo leve, é uma coisa bem bacana. Eu nunca vendi nenhuma, nunca deixei em nenhuma, só distribuo nas academias. Eu faço parte da Academia Itabanense de Letras e da Academia Abros, que é a academia Abros é a Academia Brasileira Rotária de Sergipe. O presidente aqui é Dr. João Macedo Semise. E, assim, a gente quer viver, como eu disse, saindo da presença das pessoas, deixando-as mais felizes e com mais alegria. Porém, é humanamente impossível você conseguir isso em tudo, né? Mas a gente tenta, né? Tenta, pronto. A nossa ideia é essa. Agora, é muito difícil e é um trabalho árduo você lidar com muitas pessoas e todas saírem gostando. Até porque nem Jesus conseguiu agradar a todos. Quando tem um período como nós estamos vivendo agora, seca, muito bom a chuva, mas quando chove, alguém reclama porque era o dia do casamento, outro reclama porque era o dia do aniversário, e aí por diante. Então, baseado nessa ideia, a gente não pode nem deve se sentir, se não agradar a todos, se sentir uma pessoa inútil. Não, muito pelo contrário, você fez a sua parte. O livro é só piada ou tem cordel também? Não, esse livro é só piada, mas nós temos um de cordel. Meu pai, por exemplo, tem um livro que ele tem 50 cordéis, nenhum livro só. Antes dele morrer, ele publicou, antes dele morrer. Ele morreu em 2008, final
18 de dezembro de 2008. Ele deixou um livro publicado, deixou vários livros publicados, mas esse, que é a maior referência, 50 cordéis. Muito engraçado. Meu irmão, nessa época, começou um serviço funeral, que hoje está muito na moda, planos funerais. Quer dizer, ao invés de você, quando morrer, a pessoa gastar uma fortuna, eles vão pagando um plano, aí a pessoa morre, o pai, o avô, o que for, e ele chama a empresa de funerária, ela faz o serviço tudo, já está pago, pronto. Quer dizer, menos sofrimento. E aí meu pai criou um cordel de meu irmão, querendo que o povo morresse, claro, para ele ganhar dinheiro, e o farmacêutico, que é Nascimento, vendendo remédio para o povo não morrer. E eles criou, na história, uma briga entre Adelso e o farmacêutico, ou seja, é criatividade, né? Um querendo povo, ganhar dinheiro com a morte e o outro querendo ganhar dinheiro curando o povo, vendendo remédio. Então, o cordelista sabe mais do que eu, quem está ouvindo ou assistindo a gente, sabe que é dessa forma. Ele pega um fato e cria um negócio. Você tem um de cabeça aí para contar pra gente aqui? Se tiver, para finalizar nossa conversa. Temos, uma certa vez, uma pessoa, apareceu um animal chamado um jumento, era um jeguinho lá. Uma área onde tinha um minadouro e essa área é pública, então as pessoas deixavam os animais soltos lá. Então, meu pai criou uma ideia. Tinha um rapaz lá que trabalhava. Antigamente ele não tinha carteira assinada. O pessoal trabalhava para você, era meio trabalhador, mas não tinha vínculo empregatício nenhum. Tinha pessoas que eram mais humanas, no final do ano sempre davam, vamos dizer assim, olha, compadre, aqui tem 20 carreiras de mandioca para você colher, fazer uma farinha e ficar para comer e vender para comprar uma roupa. Mas assim, então tinha um senhor lá que trabalhava com a gente vários anos e outros também. Aí meu pai, apareceu um jeguinho, um jumento, no minador do Tanquinho. Indaguei na vizinhança, indagar é pesquisar, né? São nomes, como tem várias nomenclaturas e denominações no cordel e nas músicas raízes, que nós estamos falando aqui do comércio raiz, que não tem nada a ver com a correção portuguesa, ela pode ser feita assim. Então, apareceu um jeguinho no minador do Tanquinho, indaguei da vizinhança, não é de nenhum vizinho. É mansinho que é um sonho. O jeguinho não tem dono, vou entregar para compadrezinho. É que era esse rapaz de trabalhar para ele, assim. E tantas outras. Então, Luiz Gonzaga, em uma das suas canções, falando da seca e tal, Asa Branca, ele disse que quando você foi pisar no rio. Não estou bem lembrado agora como foi, me fugiu da mente agora sim, porque diz que depois da vacina da Covid a gente fica bem esquecido, mas tem uma narrativa, aliás, uma passagem numa das músicas deles, que ele faz... Qual é a música? É de Luiz Gonzaga. Que Fala, ele não diz a palavra ardendo, com fogo ardendo, parece que é aquela, a música da Asa Branca, né? Asa Branca, Ardendo. Quando eu ia a terra ardendo. Quando eu olhei a terra ardendo, A fogueira de exatamente. São João, eu perguntei a Deus do céu, vai. Se tiver escrito como isso eu descobri numa visita que fiz lá na casa de Luiz Gonzaga, lá em Recife, ou em Pernambuco, como é o nome, lá em Xingu. Eu visitei lá quando fui visitar a terra e a casa onde Luiz Gonzaga, em Chu, né? Onde ele nasceu e fez a história, e tem um museu dele lá. E aí as pessoas que estavam lá, os historiadores, mostrando que quando eu pisei a terra ardendo, não é ardendo, não. É ardendo mesmo, ou seja, é a origem da palavra, que tem que ser original. Eu digo, que coisa boa, eu não sabia disso, passei a conhecer lá na época, conversando com eles. É por farta d'água. Por farta d'água, exatamente. Quando olhei a terra ardendo. Então, são essas palavras raízes que elas não devem ser modificadas com a linguagem atual. Que eu voltarei. Então, são coisas que se vem do cordel. Isso, o cordel também. Então, o cordel, a ligação do cordel com a música é muito forte, né? Isso. O improviso daqueles violeiros, eles falam muito isso. Então, assim,
a gente, observando isso, vê a originalidade, a naturalidade, a simplicidade das pessoas da época, que todo mundo entende, só muda a forma de escrever. Exatamente. Mas todos nós entendemos. E acho isso muito engraçado, muito bom e muito forte para a cultura. Nós temos muitos exemplos hoje de pessoas que vivem a exemplo da natureza, né? A natureza é é um exemplo, é uma base para todo mundo. Eu nunca vi uma jaqueira comendo uma jaca, um pé de manga chupando uma manga, um coqueiro bebendo água do coco. Então, mas eles produzem para os outros. Essa é a grandiosidade da vida. É você viver para os outros. Exatamente. A exemplo da natureza. Messias queria dar um presente aqui da CDL, certo? Uma pasta da nossa CDL. Obrigado. Uma pastazinha. Muito obrigado. Fico certo. Muito feliz. Queria agradecer aqui a sua presença. Né? A gente já estou nosso tempo aqui, muitas histórias bacanas. Agradecer imensamente pelos conhecimentos, saber que você, além de ser um comerciante, um empresário, é um artista que traz alegria, que traz momentos bons para as pessoas, que acho que talvez seja o maior presente que você possa levar para a sua eternidade, é ser lembrado como uma pessoa como você é. Tá de parabéns, muito obrigado. Pode deixar um agradecimento aqui ao nosso público. Eu agradeço a esse modelo que é Raízes do Comércio, criado, muito bem criado. Parabenizo, Elison, você e toda a sua equipe, pela sua nova modalidade de gestão aqui na CDL. Fico muito agradecido, feliz de ver você buscando o que há de novo e atual, as boas e as novas do setor comercial e empresarial, e trazendo para cá com boa vontade, com um único e exclusivo intuito, posso capacitar as pessoas e dar oportunidade que as pessoas conheçam o que está acontecendo no mundo moderno e, claro, adaptando para cá. Eu fico muito feliz, fico muito agradecido. Sei que o meu porte intelectual e cultural não é tanto para merecer esse programa, mas eu fico muito feliz, por Deus, eu fico muito feliz de ser lembrado e estarei aqui às vezes que for convidado. Gosto muito dessa casa, fui presidente da CDL de 2007 a 2010 em Itabaiana e aqui frequentei muito. Já servi como presidente da ASIS também muitos anos, a Associação Sergipana de Supermercado. Já fui presidente do Rotary, fui governador do Rotary, onde fizemos muitas ações. Eu fui governador do Rotary no ano 2012, 2013, que o calendário de Rotary é assim, é 2 anos em um ano só, 2012, 2013, um dos anos mais secos do Nordeste. E eu, humilde, de Sergipe, o menor estado da federação. O governador do distrito, ele manda em 3 estados, Sergipe, Alagoas e Bahia, do Rotary. O Rotary tem essa... Não. o Rotary, se você é governador, hoje o governador do Sergipe aqui é Jorge Carvalho. Jorge Carvalho e Esté. Jorge já foi secretário de Educação, já foi uma pessoa maravilhosa, muito conhecedor, muito culto. E na época que eu servi como governador, eu recebi o troféu de o campeão na época, hoje nós temos 35 distritos no Brasil, mas na época era 38 distritos. Eu fui campeão nacional, ou seja, de todo o Brasil, um tabaréu de Itabaiana, nascido do Cajueiro, no menor estado da federação, que é Sergipe, foi campeão com as melhores e mais práticas ações humanitárias, recebi esse troféu em Foz do Iguaçu, numa solenidade internacional do Rotary, lá em Foz do Iguaçu. Fiquei muito feliz, não pelo título, que a gente não vai levar título nenhum, sim, mas por ser reconhecido pelo nosso trabalho magnífico que fizemos em desenvolver as pessoas, levar melhoria para as pessoas. E aí, fico muito feliz também de, em todas as associações e todas as entidades de classe por onde passei, só construí amizade. Fico muito feliz de ser convidado por você para participar desse podcast. Já que falamos muito sobre isso, primeiro parabenizar, né, pelas passagens de tantas entidades, mostrando que a gente... Porque quando a gente passa por uma entidade, a gente se doa, né? Isso. A gente doa nosso tempo, né? A gente se desprende da família, dos negócios, para tentar contribuir com o que a gente acha, com o que a gente acredita. Parabenizar você mais uma vez. E vamos marcar uma outra entrevista aqui para a gente falar só sobre piada. Pronto. Para a gente quebrar o clima aqui do negócio e falar só sobre piada aqui. Certo, Fábio?
Ele vai trazer o livro para cá e a gente vai fazer um só sobre piada. Eu vou encerrar falando uma do amigo que chegou para outro. Compadre, você sabe qual é a diferença entre capital e trabalho, que é muito conveniente para nós aqui. Qual a diferença entre capital e trabalho? Cara, não sei. Só capital é o que você me emprestou e trabalho é o que eu vou dar para lhe pagar. Resumido. Vai dar trabalho. Vai dar trabalho para pagar. Pessoal, conversamos hoje aqui com Messias Peixoto no Raízes do Comércio. Um podcastzinho simples, mas que fala sobre isso, sobre empreendedorismo, sobre trabalho. Lembrando que na próxima terça-feira, 8 da noite, estaremos com mais uma entrevista especial para vocês. Até lá!